Olá, gente. Olá, meus queridos alunos do SESC, terceiro ano e supermédio. Vamos para mais uma aula, pessoal, de atualidades. Sempre a gente faz a abordagem de uma temática mais relevante na semana, a nível de Brasil, e outra temática, não, uma notícia, a nível internacional. Tranquilo? Essa aula eu vou postar na plataforma para vocês, está o link. E essa aula não tem tarefa cobrando alguma coisa dela, tá ok? Possivelmente na próxima aula eu já vou, na próxima aula de atualidades eu peço tarefa relativa a ela, tá ok? Bom, mas vamos lá. O que nós temos para hoje, né? Eu separei aqui para nós, deixa eu compartilhar aqui, separei aqui para nós o tema do Brasil, tema da vida nacional. O que muito se comentou essa semana que passou foi sobre a tramitação de um projeto de emenda constitucional, uma PEC, né? A PEC número 05 de 2021, tá? Que mexe, né? Que mexe com a organização do Ministério Público, tá ok? Vou explicar para quem não se lembra qual a função do Ministério Público, que instituição é essa, quando ela surgiu, tá? E tá aí, né? Perigo à autonomia do Ministério Público. Essa PEC, né? Ela traria algum perigo no sentido de lesar o princípio da autonomia do Ministério Público, que para esse fim que ele foi criado, né? Bom, mas a gente vai analisar isso. Então esse é o tema. Nós vamos trabalhar da vida nacional, tá? E o outro tema foi a notícia, né, que surpreendeu principalmente os Estados Unidos, né, surpreenderam eles, da realização de um teste de um míssil supersônico, mas de natureza atômica, né, que a China realizou, né, mostrando nesse nível de armas atômicas, né, um avanço da China e até, nesse aspecto aí, uma certa superioridade. Surpreenderam os Estados Unidos, ok? Bom, então, vamos voltar ao primeiro tema. Bom, gente, o que é uma PEC, né, pessoal? A PEC não é projeto de lei, né? Projeto de lei, ele tem o seu rito próprio, né? É, mas a PEC não. A PEC é quando você faz uma emenda na Constituição. Aí o rito para aprovar uma PEC é muito mais exigente, tá? Só lembrando que uma emenda na Constituição você precisa, tá? Por exemplo, na Câmara Federal, dos 513 deputados, votos, né? Você precisa ter a maioria de 308. De 513, 308 tem que votar favorável ao texto da PEC. Tá? E aí está tudo resolvido? Não, aí sobe para o Senado. Aí tem a maioria também lá do Senado. Aí depois, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, volta para a Câmara para ser aprovado novamente. Tem que ser aprovado nas duas casas duas vezes, tá? Então, é um rito, né, muito mais demorado e mais criterioso, né? Bom, é mais difícil se aprovar uma PEC. Bom, mas de que trata essa PEC 05 de 2021, né? Bom, mexe com a organização da cúpula do Ministério Público. Bom, antes, explicando, né, para quem não se lembra, que instituição é essa chamada Ministério Público, né? Bom, nós temos o Estado, né, com a sua divisão em três poderes, não é isso? O poder executivo, que é aquele que governa, aquele que arrecada impostos, né? Assim, aquele que também participa, né, na composição de leis, etc, etc. Tem o poder legislativo, né, que é a competência primária, primeira, né, legislar, criar leis para o país, né, os poderes legislativos estaduais, leis estaduais, municipais, as câmaras municipais para os municípios, né, poder legislativo. E
teremos, então, na sequência, o poder judiciário, né? Que é o poder do juiz singular, dos tribunais, né? Poder de julgar, né? De verificar legalidade de lei, etc., etc. Tá? E a instituição do Ministério Público, né? Segundo a Constituição de 1988, que é a Constituição que está vigente, né? O Ministério Público tem uma função importantíssimo no Estado democrático de direito da Constituição Cidadã de 1988. Né? Qual a grande função, dentre tantas, mas qual a grande função do Ministério Público? Ele é até apelidado de o quarto poder. Né? O Ministério Público tem a função de fiscalizar os próprios poderes, fiscalizar a lei, né? Então, o Ministério Público ele tem como maior competência, está aqui no slide, ó, tá? Talvez a maior competência do Ministério Público, né? Através de seus promotores, procuradores, né? O persecutio criminis, é uma expressão em latim, né? Está aí mais ligada a gente que tem trato aí no campo do direito. O persecutio criminis significa o quê, pessoal? Perseguir o caminho do crime, tá? Ou seja, o Ministério Público trabalha muito. Eu vou usar um pouquinho do historiador, né? O historiador ele também tem um pouquinho de função detetivesca, né? Como se fosse um detetive, né? O historiador, não digo o professor de história, né? Mas o pesquisador, historiador que mexe com pesquisa, né? Quer dizer, ele depende do campo que ele trabalha, ele precisa, né, de recorrer às fontes, os documentos, não é mesmo? Se for necessário, o auxílio da arqueologia, né? Da antropologia, ou seja, ele sobre um fato histórico, às vezes o historiador chega depois. Então, ele pega os indícios do fato histórico, né? Os documentos, os vestígios, e aí ele faz o caminho de volta, né? Ou seja, ele tenta ligar, né, esses indícios, os que sobraram, nas coisas que sobraram do fato histórico, para tentar levantar o fato histórico. Não é muito diferente a função do Ministério Público, tá, pessoal? O Ministério Público, o que ele faz? Diante a indícios de corrupção, por exemplo, indícios de corrupção num órgão público, num departamento, numa subsecretaria, num ministério, né? O que acontece? O Ministério Público, através de seus procuradores, promotores, ele vai atrás desses indícios, tá? Ou seja, a grande função do Ministério Público é fazer a acusação. Faz uma acusação em cima de alguns indícios, faz a acusação. Pode não ser nada? Pode não ser corrupção? Pode. E aí a coisa acaba. Né? A coisa se arquiva. Mas, e se tiver realmente, né, pessoal? E se tiver no caminho de volta dos indícios o fato delituoso, né? É aí que está. Então, essa é a função do Ministério Público. Né? E, mais recentemente, na história do Brasil, nós tivemos o Ministério Público exercendo um grande papel. Né? Um grande papel na época do mensalão, na época agora mais recente, né? Na época do petrolão, não é? O Brasil ficou estarrecido, né? O Ministério Público abriu as entranhas, né? Das coisas públicas, né? Criminosas, né? A relação do poder público com empreiteiras, não é assim? Do poder público com parlamentares, não é isso? Nós vimos, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, onde empresários, né, fizeram um acordo com o Ministério Público, com a Justiça, né, no sentido de que eu delato, eu conto tudo, eu devolvo a grana que veio para mim de forma ilegal, tá? Mas eu quero uma redução da pena, ou eu quero uma, sei lá, uma prisão domiciliar,
tá ok? A chamada delação premiada, né? Terminava por contribuir muito para mostrar ao Brasil, né? Ao cidadão comum como eu, como você, como qualquer um, né? Para onde estava indo o dinheiro, né? O dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, etc. O dinheiro que poderia construir milhares de casas populares, tirar muita gente do aluguel, poderia melhorar as escolas públicas, o posto de saúde. Por quê? O dinheiro se desviava, né? Então, a função do Ministério Público, eu estou falando muito por cima, mas é uma função extremamente importante, né? O Ministério Público é um instituto, desculpa, é uma instituição extremamente importante. Você tem aqui, né, no slide, eu achei esse slide bem formado assim, né? Você tem aqui a responsabilidade, as formas de atuação, os princípios que devem nortear a instituição do Ministério Público. Inclusive, vou pegar essa última aqui, ó, né, como gancho, para a gente continuar explicando. Ó. O Ministério Público ele trabalha sobre o princípio da autonomia, tá? O princípio da autonomia. O Ministério Público, em tese, ele não pode sofrer influências, por exemplo, influências políticas de outros poderes, né? Senão o Ministério Público não fica à vontade ou livre para atuar, tá? Bom, passando essa primeira parte um pouco conceitual, pessoal, o que nós vamos ter, né? A PEC 05, 2021, tá? Essa PEC está para ir para plenário, né? Tá tramitando ainda, está sendo negociada ainda na Câmara Federal. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, apoia o texto, apoia o projeto, né? Mas o que diz esse projeto, né? Bom, aí que está. Esse projeto está gerando polêmica, né? Está gerando também protestos de procuradores, né? De promotores de justiça, tal, de membros do Ministério Público, onde eles acusam, né? Que esse projeto vai aumentar em muito a interferência do político no Ministério Público. Tá? Bom, mas assim, de maneira bem geral, pelo que o texto foi lido, né? O texto foi lido no dia 7 de outubro, né? Mas ainda não foi votado, ainda está se negociando muita coisa, né? Porque, afinal de contas, é uma emenda na Constituição. Mas, assim, em linhas gerais, a proposta é que o Congresso Nacional, a partir dessa aprovação, seria o responsável para nomear o corregedor geral do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão muito importante na estrutura do Ministério Público, porque é ele que fiscaliza, né? Ele que atua atos de procuradores e promotores, que pune, né? E, bom, então, a primeira ideia é essa, né? A PEC, ela levaria o Congresso Nacional a nomear, a escolher sempre o principal cargo do Conselho Nacional do Ministério Público, o cargo de corregedor, tá? Ou seja, é a classe política do Congresso Nacional que escolheria um corregedor, né? É o corregedor, aquele que chefia a fiscalização, né? O segundo ponto polêmico desse projeto é que esse corregedor, tá, teria, né, a competência, a partir da aprovação da PEC, de anular de imediato, tá, atos de procuradores e promotores. Né? Aí também há esse protesto, né, essa desconfiança de que um corregedor escolhido pelos políticos, né, ele pode, muitas vezes, influenciado pela ação política, né, anular um ato de um promotor de justiça, né, de um procurador de Estado, compreende? Então, existe esse mal-estar. O terceiro ponto, pessoal, é que essa PEC, esse projeto, visa também
aumentar o número de conselheiros para 15, tá? O Conselho Nacional do Ministério Público aumentaria para 15 o número de conselheiros, e ficaria apenas 3 desses conselheiros por indicação do próprio Ministério Público. Tá? Então, seria assim, uma composição de conselheiros, né, fortemente indicada ou influenciada pela classe política. Tá? Bom, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele dando uma entrevista, ele fez algumas colocações, né, que são interessantes. Ele é defensor da SAPEC, claro, né, mas aceita a margem de negociação e tal. Mas ele diz o seguinte, que todos os poderes, né, todos os poderes possuem um órgão externo fiscalizador para vigiar. O Ministério Público, segundo ele, não tem, né? Por quê? Porque ele alega que o órgão que poderia fiscalizar, né, promotores e procuradores, etc., não o faz. Né? Que existe, vamos assim dizer, um certo corporativismo. Né? Ele fala isso à solta, assim, ou existe alguma evidência? Pior que existe, né? Dados mostram que de 2005 para cá, né, o Conselho Nacional do Ministério Público autuou cerca de 6.150 reclamações disciplinares, mas somente puniu 5%. Desses 6.150, só 5% houve punição. Então, a leitura que talvez o deputado Arthur Lira queira falar era isso, né? Que o próprio Conselho, que poderia fiscalizar o Ministério Público nas ações de promotores, etc., né? Não o faz com competência, né? Então, segundo ele, a PEC melhoraria a eficiência do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Deixaria ele, né, de ser tão corporativista, certo? Mas quem não apoia, né, quem protesta contra essa PEC, vê nessa PEC, né, o perigo da forte influência política, né, minar as bases da instituição Ministério Público, né, fala de outra forma que já existe, né, uma gradual influência política assim, no Ministério Público. Haja visto, né, que o Procurador-Geral da República, que atualmente, inclusive, é o Augusto Aras, né, geralmente ele é escolhido pelo presidente da República. Né? Quer dizer, o presidente da República é chefe do Poder Executivo, não é assim? Né? Desde a Constituição de 88, todos os presidentes da República, né, da época do Sarney até agora, o presidente Jair Bolsonaro, são os presidentes da República que, né, escolhe o Procurador-Geral da República, que é o cargo máximo do Ministério Público, no caso aí federal. Tá? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro rompeu um certo costume, né? Que geralmente o Ministério Público disponibiliza 3 nomes, né, numa lista tríplice, se escolhe um para ser o Procurador-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro não assim rompeu com isso, né? Ele escolheu um nome fora dessa lista tríplice, né? Então, assim, quem não concorda com a PEC fala que a PEC é um perigo muito grande de lesar a autonomia do Ministério Público, tá? O interessante é que você encontra no parlamento, inclusive na Câmara Federal, você encontra bancadas, né, bem distintas apoiando essa PEC. Né? Você tem, inclusive, deputados do Centrão apoiando essa PEC, mas também, vamos assim dizer, da esquerda. Né? Você tem uma bancada do PT que apoia, né? Muitos deputados apoiam essa PEC, né? Talvez com alterações no texto original, né? Mas apoiam. Né? Então, é assim, está para ser votado, né? O Arthur Lira disse que vai esperar mais um prazo para as negociações se fazerem, as conversas
acontecerem, né? E se tiver que ter uma alteração no texto original, que tenha, e logo, logo vai ser votado em plenário. Mas só lembrando que essa PEC, né, por ser uma emenda na Constituição, ela tem que ser aprovada com maioria, né, 2 vezes nas 2 casas. Tá? Então, é um período mais demorado mesmo. Bom, e o tema de ordem internacional, pessoal, é que chegou a notícia que a China fez um teste com um míssil, né? Esse míssil mostrou uma eficiência muito grande. É um míssil de natureza nuclear, tá? É um hipersônico, né? Segundo o que eu li, esse míssil ele partiu, ele deu uma volta no globo, né? E ele errou o alvo por 35 quilômetros, quer dizer, pouca coisa, né? Ele errou o alvo. Então, por que surpreenderam os americanos? Né? Por que surpreendeu os americanos? É porque os Estados Unidos ele tem uma superioridade bélica em relação à China, tá? Em muitos aspectos, tá? Porém, com esse lançamento desse míssil, abriram os olhos dos americanos no sentido de que a China está investindo num setor, né, que até então o Ocidente, os Estados Unidos, principalmente a União Europeia, achava a China muito fraca, né? Então, assim, só para trabalhar alguns dados, né, nessa análise comparativa do poderio militar dos Estados Unidos com a China, né, em alguns aspectos a China supera no campo militar os Estados Unidos, mas em poucos aspectos. Por exemplo, os Estados Unidos têm 5.884 tanques de guerra, né? A China tem 7.716, quer dizer, tem mais, tá? Submarinos, os Estados Unidos têm 66, a China tem 73. Mas daí para frente, só os Estados Unidos ganham, né? Por exemplo, os Estados Unidos possuem 6.800 ogivas nucleares, enquanto que a China possui apenas 270, né? Os Estados Unidos têm 6.800, a China tem apenas 270. Aviões de combate, né? Estados Unidos 2.830, por volta de 2.830. A China tem o quê? A metade, 1.527, né? Aviões de combate. Helicópteros de ataque, né? Estados Unidos tem 973, a China só tem 281. Mas nesse aspecto, né, de míssil, né, de natureza nuclear, a China demonstra estar investindo nessa área. Agora, gente, pode ser um jogo de cena que a China está anunciando, o lançamento desse míssil, etc., etc. Pode ser um jogo de cena. Agora, China e Estados Unidos têm alguns probleminhas, têm algumas pendências na geopolítica da Ásia? Tem, principalmente 2 aspectos, né? A ilha de Taiwan, a antiga ilha de Formosa, né? A ilha de Taiwan, que inclusive os Estados Unidos têm uma base militar lá. A China não abre mão que Taiwan pertence à China, tá? A história de Taiwan vem logo depois da Revolução Comunista de Mao Tse-tung, né? Taiwan criou uma república democrática separada da China, porque não queria, logicamente, o sistema comunista, né? E de lá para cá, a China sempre buscou ou invadir Taiwan, anexar Taiwan, tá? Sempre foi uma velha reivindicação chinesa. E os Estados Unidos está do lado do governo de Taiwan, né? A outra pendência, né, é sobre a circulação, o trânsito de navios, principalmente navios cargueiros, navios comerciais, na parte sul do Mar da China. Né? Ali é uma parte complicada, todo mundo circula ali e é água de ninguém, e a China, né, devido à proximidade, esse mar já foi no passado do Império Chinês, então a China também disputa, né, a hegemonia nas águas do Mar da China. Então, assim, pode ter sido um jogo de cena? Pode ter sido. Agora, notícias que chegam, né, que a China pode ameaçar a qualquer momento
avançar sobre Taiwan, fazer uma operação militar em torno da ilha, tal. Aí a gente não sabe os desdobramentos, né, dos Estados Unidos ao lado de Taiwan, né, no governo Joe Biden. Pessoal, então ficamos por aqui por hoje, tá ok? E vamos aguardar aí o desenrolar, né, da tramitação do projeto de emenda constitucional, né, que mexe na organização do Ministério Público, e também as rivalidades entre Estados Unidos e China. Um abraço a todos, pessoal. Fui.